me encontrando com vocês. Olá, vamos ficar atentos. Jesus nos dando um recado que nos surpreende, mas é Deus nos dizendo um segredo que o mundo de hoje eu posso estar desfocado. Vamos tentar ouvir isso no diário de oração desse ambiente tão bonito do lazer, onde o ser humano tem que investir um pouco para si. E foi Deus quem disse, Deus trabalhou e no sétimo dia Deus descansou. E hoje, às vezes, descansar, pensamos que é puramente ocupar mais a vida da gente com mil e uma coisa, shopping, mil. Também, um dia vale a pena, vá com seus filhos, nada disso é proibido. Mas descansar significa investir na vida. Significa se ouvir. Significa buscar descobrir de sermos honestos conosco próprios, com as pessoas que nos cercam. E, acima de tudo, fazermos silêncios para ouvirmos a voz da consciência, pois é lá que Deus se encontra. Na sabedoria do apóstolo São João, que bebeu a intimidade do amor de Jesus, a amizade de Jesus, de São João, que teve o privilégio de viver após a morte de Jesus, cuidando de Maria, a mãe de Jesus, que diálogos lindos não deve ter existido entre Nossa Senhora. Se diz que talvez ainda os 10, 15 anos Nossa Senhora tenha convivido, apoiando a igreja nascente. O que não aconteceu entre João? Este João, como os outros apóstolos, dá hoje este recado. João 20, 26 a 27. Vejam, entre vocês não hajam dessa forma. Quem quiser entre vocês ser o maior, o vencedor, se torne o maior servidor. E quem quiser ser o primeiro, se torne o último. Meu Deus, que coisa diferente! Diante da mentalidade moderna, onde acentua eu, que bom que o ser humano se valorize, mas o ser humano perdeu esse segredo encantador, revolucionário, transformador, de saber descobrir que sua vocação maior é servir. Não há nada de mais curativo humanamente, psicologicamente, existencialmente, que cure mais a depressão do que ser útil. As terapias modernas estão conseguindo curar os dependentes químicos, as pessoas sem encanto, tornando-as úteis, serviçais. Eu não me esqueço de um psicanalista haitiano, minha cabeça, se puder traduzir agora o nome, não importa, mas Lea Cala, Huipin. Tente, abre a internet e entre nesse psicanalista. Ele foi chamado a tentar, como último dos últimos recursos, de cuidar de um grupo de pessoas bandidos, criminosos, irrecuperáveis pela ciência. Psicanalistas, psicólogos, orientadores, todo mundo fracassou, foram embora e cada vez mais agressividade. Esse psicanalista que criou a teoria do Hiponopono, começou fazendo assim. Foi estudar cada um daqueles bandidos criminosos, escreveu, leu a história dele que estava no código de condenação, e em silêncio, já que aquelas pessoas não aceitavam a mudança de vida, em silêncio, começou a ler a história e da história começou a amar a história desses bandidos irrecuperáveis, usando 4 critérios. Eu sinto a dor deles. Eu os amo.
Eu louvo por poder partilhar da sua história. E eu tenho a gratidão. E foi elaborando isso sobre a história que ele tinha na mão sem falar com as pessoas. E ouço o que eu lhe estou dizendo agora. Esse psicanalista de Havaí conseguiu recuperar a maioria desses bandidos no silêncio, amando-os pelo silêncio antes de os tratar. Eu não me esqueço de minha mamãe. Eu estou lhe falando em ciência. Abre a ciência. Hiponopono se chama a teoria. A ciência moderna está descobrindo isso, que o ser humano precisa ser útil, ser servidor. Dezenas de pessoas depressivas são aconselhadas a serem úteis, a visitar enfermos, ajudar. Nunca se esqueçam daquela frase daquele pastor calvinista da Suíça, quando disse: busquei a mim mesmo e me perdi, busquei a Deus e não encontrei, busquei o irmão e encontrei os três. Os seres humanos mais felizes são os seres humanos que servem. Para servir, somente alguém que se possui. Olha as grandes figuras do mundo, meu caro irmão e irmã. Olha uma Teresa de Calcutá, olha Luther King, que o Papa citou agora no Senado americano. Olhe a nossa irmã Dulce, olhe as grandes figuras, olhe um grande, mas acima de tudo, olhe Jesus, o Rei do Rei. Ele se tornou, apesar de ser Deus, como diz São Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, 2, versículo 3 e seguinte, embora fosse filho de Deus, se tornou homem, uma vez homem, o mais pobre dos homens, o último dos homens, e se imolou na cruz, veio servir, eu vim para servir. O ser humano que não serve é sinal que não se possui, é egoísta, é centrado, é morto. O ser humano que não sabe dizer obrigado, o ser humano que não consegue só ver defeito, só ver o negativo, não consegue amar, não consegue descobrir, não consegue sentir o encanto de salvar uma esposa e um esposo. Eu me lembro de minha mamãe, numa hora de crise do casamento, eu estava descontente com meu papai, nós filhos quase pedindo que se o pai saísse de casa era o melhor que tinha. Minha mamãe nos chamou e disse: ajoelhem-se e ajude a salvar o meu papai. O teu papai, o meu marido, me ajude a salvar. Gente do céu, se você quiser ser feliz, aprenda o conselho de Jesus hoje de João. Entre vocês, quem quiser ser primeiro, seja o servidor. Porque não aprendemos a servir, a ajudar, a buscar o bem do outro, nos perdemos em nós mesmos, nos confundimos, deixamos de olhar e perdemos o encanto da existência. Que Deus Pai Todo-Poderoso acorde em nós e nos ajude a ser solidário, ajudando alguém, não importa o credo e a crença, para ser um pouco melhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.